Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E hoje a gente está realizando um grande sonho e atendendo, sobretudo, o pedido de muita gente que deixou mensagem aqui no chat, que escreveu lá no Instagram, que escreveu no pessoal para o Márcio, para o Rômulo, para mim. Então a gente está realizando o sonho diretamente dos estúdios aqui na Praia Grande. Estúdios móveis. Estúdio móvel aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo. A gente está recebendo aqui a presença, a visita, e a gente tem certeza que vai ser uma conversa para lá de especial. Mestre Marco Natali, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e já quero agradecer demais a sua disposição, a abertura para estar com a gente e muito obrigado por tudo que você já fez pela história do Kung Fu no Brasil. Eu que agradeço a presença de vocês, é uma honra para mim estar aqui com vocês e não me agradeçam por nada, porque minha missão de vida é servir. Então eu é que tenho que agradecer vocês pela especial gentileza de terem me convidado. E agora eu vou dizer algumas palavrinhas, porque eu tenho pouca memória, senão me esqueço. Primeiro, eu sou a seta budista da Ordem Niskama Karma de budismo. Portanto, não estou aqui para criticar ninguém, pelo amor de Deus. E se vocês falarem alguma coisa em relação a algum mestre do passado, por favor, citem só as circunstâncias e não os nomes, tá bom? Por uma questão ética. Segunda coisa, eu fui aluno do John Grinder, criador da neurolinguística, e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Não existe aquele que ensina, existe apenas aquele que aprende. E o chinês tem um provérbio que diz que o professor abre as portas e quem decide se entra ou não é o aluno. Então, se você estiver dando aula para 60 pessoas, terão 3 ou 4 que vão te entender perfeitamente bem. Haverá lá talvez uns 10 que entendam você mais ou menos e o resto não vai te entender nunca. Então, a tarefa de ensinar é precária, porque quem aprende é que decide se aprende ou não. E aqui vamos falar um pouquinho sobre ser mestre. Se você conversar com qualquer daqueles chineses que ensinam o meu estilo lá nos Estados Unidos e perguntar a qualquer deles qual é a profissão deles, eles nunca dirão a você que eles são mestres de Kung Fu. O próprio Iman, quando perguntavam a ele qual era a profissão dele, ele dizia: eu fui policial em Fatshan, agora estou aposentado. E ele não mencionava o Kung Fu. Então, aqui no Brasil existe uma torrente de mestres. E existem ainda uns piores que se intitulam grão-mestres, quando nem imã se chamava de mestre, né? Ali era um instrutor de Kung Fu. O Bruce Lee também criou um estilo maravilhoso, ele não dizia que ele era mestre. Então, pelo amor de Deus, eu não sou mestre de ninguém, cada qual é mestre de si mesmo, tá ok? Então vocês podem me tratar de Natali, que esse é o meu nome, tá bom? Muito bem. Outra história, nem Jet Li e nem mesmo Jackie Chan diziam que eram mestres, nunca disseram, tá? Então eu sou um mero instrutor de Kung Fu. E por que eu sou instrutor de Kung Fu? Porque eu tinha perdido emprego na época e tinha que sustentar meus filhos. Eu não sou mestre de ninguém, eu fiz o que eu podia fazer, coisa que vocês também fariam, sendo pais e tendo uma família para sustentar. Outro detalhe, eu hoje contei lá na minha mensagenzinha diária uma historinha do Zen, que conta que um cidadão se aproximou do mestre dele lá na China e falou: como é que eu faço para ser o melhor dos guerreiros? E o mestre disse: vá naquela rocha ali e insulte ela. Aí o rapaz falou: mas o que adianta eu insultar uma rocha? Ela não vai responder. Bom, então vá lá, dê socos e chutes nela. Se eu fizer isso, eu vou me ferir. Bom, então pegue tua espada e vá lá e machuque a pedra. Se eu fizer isso, eu vou quebrar minha espada. E não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber como é que eu faço para ser o melhor dos guerreiros. E aí o mestre respondeu: o melhor dos guerreiros é aquele que não se ofende com os insultos, difamações que pessoas de mau caráter falam sobre ele. E, quando ele precisa, ele demonstra sua arte com todo o vigor.
Então, que isso sirva para saber que eu sou talvez o professor mais difamado do Kung Fu no Brasil. E isso é bacana, isso é ótimo, isso é um elogio, porque o chinês diz: ninguém chuta cachorro morto. E se você está sendo chutado, é porque você incomoda, né? Então, de alguma forma, eu incomodei. Bom, eu parei de ensinar Kung Fu 20 anos antes de surgir a internet. E tem gente que diz que eu aprendi com vídeos do YouTube. Veja se pode. Eu já tinha parado de ensinar quando inventaram a internet. Bom, então isso é interessante, porque não adianta você ficar incomodado com gente que tenta te destratar. Mas se você ouve alguém falando mal de alguém, porque uma coisa é falar o fato, outra coisa é falar mal, né? Então você aprende que essa pessoa que está falando mal de alguém não presta. Aí você pode destituir essa pessoa, tirar os graus de mestre ou grão-mestre que ela se arvora ter sem ter tido, né? E aí você vai compreender quem realmente vale a pena nesta vida. Bom, aqui no Brasil existiram um escritor, o Nelson Rodrigues, e um grande músico, o Tom Jobim, que diziam coisas interessantes sobre a síndrome do vira-lata. Ou seja, no Brasil, você ter sucesso faz você ser destruído por todos. E teve um cidadão aqui no Brasil muito conhecido, né? Que era, deixa eu pegar aqui o nome dele, o Osiris Silva, da Embraer. E ele esteve em Estocolmo, e ele estava ao lado de pessoas que instituíram o Prêmio Nobel. E ele perguntou: por que o Brasil não tem Prêmio Nobel, quando a Argentina tem mais de 300, o México tem um monte, Estados Unidos mais ainda? E aí o pessoal não comentou nada, mas depois de tomar umas dosezinhas de tequila, de uísque, etc., resolveram se abrir e falaram para o Osiris Silva. Porque o brasileiro, quando alguém é indicado para receber um prêmio Nobel, eles escrevem para nós dizendo que ele não merece. O brasileiro odeia seus próprios heróis. Então, lembre-se disso. A síndrome do cachorro vira-lata. Bom, e há outra coisa a falar. O estoicismo nos ensina que nós só temos 3 coisas que são realmente nossas: o nosso pensamento, a nossa vontade e as atitudes e ações que consigamos fazer a partir do nosso pensamento e da nossa vontade. A nossa roupa não nos pertence, ela é destruída pelo tempo. O nosso nome não nos pertence, alguém pode nos difamar. A nossa reputação não nos pertence, porque há muita fofoca e muita notícia fake por aí. E também não te pertence o teu corpo, porque você vai morrer. Então, se só 3 coisas te pertencem, você pode escolher viver segundo a ética dessas 3 coisas e não perder tempo com aquilo que é superficial. Pense nisso, mas pense agora. Que mais? Se você deseja que seja seu o que não é seu, você comete 2 erros. Primeiro, porque você quer que seja seu o que nunca será. Portanto, você é um tolo. E segundo lugar, se você pretende que seja seu o que não é seu, você é um ladrão. Tá bom? Então fique na sua, respeite suas possibilidades e respeite as possibilidades que os outros têm. E se essas pessoas estão agindo com ética, estão agindo de acordo com a regra moral da sociedade, você não tem nada que criticar essa pessoa. Fique na sua e respeite aquele que deu certo. Não precisa ter inveja. Eu, por exemplo, estou fora do Kung Fu há 30 anos, gente. Pare para pensar. Alguns de vocês têm menos de idade do que isso. Então, por que falar do meu Kung Fu? Por que falar do Natali? O Natali simplesmente ensinou Kung Fu, porque eu sabia aquele Kung Fu que eu ensinava, e eu fui o cara que introduziu a luta na arte marcial chinesa aqui no Brasil. Por isso que os chineses não podem gostar muito de mim. Eu respeito isso, eu respeito todos os mestres chineses. E alguns dos mestres brasileiros, quando eles têm uma origem correta e quando eles respeitam seus pares. Por que não? Né? E eu estou fora, gente. Não sou concorrente de vocês. Outra coisa, não importa para você as coisas que as pessoas fazem contra você. Existem muitos mitos aqui no Brasil. Por exemplo, o pessoal diz que Bruce Lee foi aluno de Ip Man. Ele não foi aluno de Ip Man. Ele tirou fotos com o Ip Man,
porque ele era um ator famoso e Iman queria essas fotos. Ele foi aluno do braço direito do Iman, que era o Wong Chun Leung. Por quê? Porque a mãe do Bruce era mestiça de alemã, né? Então os chineses, com a xenofobia característica da civilização deles, que não é diferente da xenofobia de qualquer outro povo, as pessoas são nacionalistas, né? Então falaram para o Iman que ele não podia ensinar o Bruce Lee porque ele era mestiço. E o Bruce Lee nem chinês era, ele nasceu na América, né? Então, não estamos destroçando a imagem de nenhum artista marcial, apenas constatando a realidade. E a realidade não deve nos chocar, porque nós não somos seres perfeitos. Perfeito é Deus, né? Nós somos seres imperfeitos. E se você ama alguém, você aprendeu que você só consegue amar porque a pessoa não é perfeita. Quando a pessoa que você ama não é perfeita, ela te dá chance de você amar, de perdoar e de ser uma pessoa de ética. Se ela fosse perfeita, não haveria chance para você, tá bom? Até porque você e eu somos imperfeitos. Bom, você vai ouvir falar por aí que eu parei o Kung Fu e entreguei minha academia para um aluno. Isso é verdade. Por que eu fiz isso? Eu explico já. Eu, na época, li um livro do Allan Kardec, um livro chamado Livro dos Espíritos. Eu não sou espírita, eu não tenho religião alguma, eu sou um asceta budista. Só que nesse livro eu pensei bem e falei, puxa, eu estou ensinando esse pessoal a lutar. E nós ensinávamos a lutar para valer. Tanto é que os chineses passaram a nos imitar depois. E o que acontece? Eu pensei, um desses caras que eu estou ensinando pode machucar alguém, né? Eu fui convidado a dar uma demonstração na tropa Tobias de Aguiar, em São Paulo, que era uma tropa de choque da PM. E eu fiz essa demonstração na esperança de conseguir alunos. E o coronel, que era chefe, me chamou e falou, olha, nós não vamos adotar o senhor aqui como professor, porque a sua luta é muito violenta. E se um policial fizer isso com um marginal na rua, o povo vai linchar ele. Ele tem que aprender chaves, segurar o cara e tal, porque senão o povo lincha. E nunca dei aula lá na Tobias de Aguiar. Só que no dia seguinte, na minha academia, entraram dezenas de militares que tinham assistido a demonstração. Então, essa é a história. Outra coisa, por que eu parei de dar aula de Kung Fu? Porque pensando na violência que os meus alunos poderiam cometer, eu falei, não quero isso para mim. E peguei a hierarquia de todos os meus alunos, a começar do mais antigo, que era o Nelson Herbst, e depois todos os outros, até aquele que estava me ajudando a dar aula naquele momento, e oferecia a minha academia, e nenhum deles topou. E aí a minha secretária Betinha falou, você ofereceu para todos, ninguém quis, eu vou aceitar. E ela aceitou e tomou conta da academia. E eu me ausentei. Eu me mudei para Campos do Jordão e a Betinha me pediu o favor de vir lá todos os sábados ou domingo, não lembro bem, para fazer uma palestra da parte filosófica do Kung Fu. Fiz isso por 1 ano, tá? E aí, será que eu estava certo na minha conclusão? Estava. Porque quando eu tinha lá um menino que era meu aluno e que o Nelson conheceu, que se chamava de Manuel de Moura, a gente chamava ele de Manezinho, ele entrou num bar perto da minha academia, na Rua Augusta, nessa época, e bateu tanto num PM, que o PM descarregou 6 tiros nele, um atravessou a perna dele e os outros não o acertaram. E ele deixou o cara no chão ensanguentado. Aí eu pensei, eu fiz bem em parar de ensinar Kung Fu. E ele foi para o Rio de Janeiro e se tornou presidente da Federação Carioca de Kung Fu. Só que ele mudou de nome, ele adorava um personagem chinês chamado Alex Fusheng. E ele mudou o nome, ele casou com uma japonesa, para Alex Takahashi. E aí ele assassinou uma pessoa dentro de um restaurante, atirando com revólver. Um pai de família ele matou e depois desapareceu, né? Então, por isso que eu cito essa história de ter parado de ensinar Kung Fu por causa da violência. Eu ensinava a violência, né? E parei. Mais tarde eu me tornei um asceta budista. Então, dei esse recado. Eu só falei o nome do Alex porque ele foi um assassino, né? Foragido. E agora eu vou responder as perguntas decentes que vocês 3 podem me fazer
tá bom? E estou aqui para servir, é a minha missão de vida, tá bom? Bom, já começamos Obrigado, gente. aqui de uma maneira espetacular, né? A nossa audiência aí já sentiu aí que a conversa vai ser muito profunda e muito nutritiva, mas eu acho que antes de entrar nas perguntas, eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui alguns agradecimentos também de algumas pessoas que nos ajudaram e viabilizaram que esse encontro aqui acontecesse. Começando aí o agradecimento ao Mauro Pellegrini, que fez aí entusiasta do nosso canal, faz um trabalho excepcional também de divulgação do Kung Fu, com publicações, e foi ele que fez aí a ponte com o Natália. Vai ser difícil para mim com o Natália para que isso acontecesse. Agradecer também ao querido Alex Reis, que fez a ponte para que a gente conseguisse estar hoje aqui nesse espaço. Não é a sede da nossa escola, é um espaço aqui na Praia Grande. Agradecer também a Luciana, da Associação de Aposentados aqui da Praia Grande, que nos acolheu, nos recebeu. O Jean Carlos Silva, também, que nos apoiou, enfim, e que sempre falava, não, vocês precisam gravar com Natália. Agradecer também a presença aqui no nosso espaço do Nelson. O Nelson está aqui, vocês não estão vendo, mas o Nelson está aqui também. O Nelson é o primeiro aluno do Natália, o aluno mais antigo do Natália, uma figura excepcional. A gente conversando aqui nos bastidores, a gente já ficou entusiasmado porque ele muitas histórias. Sabe muito de Kung Fu, sabe muito de cultura, enfim, e tem uma experiência de vida brilhante. Obrigado, Nelson, pelo apoio, tá bom? E recadinhos do coração do Rômulo. Bom, gente, eu não preciso nem falar nada, só curtam e compartilhem esse vídeo, porque, enfim, estamos aqui fazendo aquilo que a gente esperava desde sempre com esse canal, que é entendendo um pouco da história, conhecendo os nossos antepassados, nesse caminho aí das artes marciais chinesas e das artes marciais, né? Esperamos cada vez mais artes marciais. E agradecer o Juan. O Juan mandou pra gente aqui, ó. Talvez, não sei se vocês vão conseguir. Passa aqui que eu já como aqui, ó. O Juan, praticante de Tai Chi, mandou pra gente um biscoitinho de presente. A gente pede, às vezes, a gente professor, fica às vezes comida, a gente né? pede, manda aí um biscoitinho. E o Juan mandou. Muito obrigado. Deixa eu dar os créditos aqui do biscoitinho, ó. Chama Italianinha o biscoitinho, bolacha de mel e gengibre. Direto lá de Poços de Caldas, é isso? Poços de Caldas, isso mesmo. Poços de Caldas, Juan. Tá aqui, Italianinha. Se quiser patrocinar o canal, a gente aceita, né, Marcos? Isso. Obrigado. Bom, eu acho que tem uma outra coisa pra gente falar também, que é o propósito do nosso canal, aqui, Natália, Nelson também, e audiência. Primeiro, fazer um registro das pessoas que fizeram história com Kung Fu, ou seja, quem nos antecedeu. Então, o canal tem essa função de reconhecer e honrar o legado de tudo que vocês fizeram. Então, quando eu brinquei aqui nos bastidores, que esse livrinho aqui, ó, foi o livrinho que me ensinou a usar o nunchaku, não foi só porque o Natália está aqui, é um livro que ele escreveu, e tem outros aqui que a gente trouxe, né? Sim. Né, Márcio? Então tem muito sobre Bruce Lee, muito sobre budismo, enfim. Então a gente foi muito impactado e afetado positivamente por tudo que você fez na história do Kung Fu. Então, para a gente estar aqui diante de você hoje é uma realização pessoal, né? Uma realização pessoal, e para o canal também é atendendo um desejo, um pedido de muita gente que queria que a gente conversasse com você, tivesse essa conversa. Então queria deixar registrado de novo o meu muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? De alguma forma, a vocação do canal também. Exatamente, a vocação do canal é bem nessa linha. Mas aí pra gente começar seguindo um pouco o que a gente imaginou aqui de algumas perguntas, eu acho que boa parte delas você já foi dando uma pincelada aí na sua introdução, mas tem uma pergunta inicial que a gente queria que você pudesse falar, o que te motivou a começar a treinar Kung Fu? Qual foi o mobilizador interno, assim? Qual foi
Se você puder falar sobre isso, eu acho que ia ser bem bacana para a gente. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o Mauro Pellegrini, porque eu só estou aqui porque ele insistiu que eu viesse. Que eu Obrigado, não sou Mauro. muito dedicado a entrevistas, eu acho que é coisa do ego e eu tento controlar isso sendo um budista. Então, obrigado, Mauro, pela força que você deu. E eu queria sugerir, né, se for de interesse do grupo, que seja entrevistado o Mestre Kim, lá Importante. Deixa eu fazer um merchan aqui, ó. Isso, ele escreveu esse livro e ele está criando um templo do Wing Chun lá no Ceará. Então, pode ser uma pessoa interessante. Outra pessoa que eu acho muito pitoresca e que vale a pena ser entrevistada é o Ma Tong-Hwa, que já está tão velhinho que se vocês não entrevistarem rápido, ele parte, tá? E ele é descendente de árabes e me ensinou receitas de quibe e de esfirra, o que é uma coisa mensurável. Bom, agora contando a minha história. Como é que eu comecei a aprender Kung Fu? Isso eu já contei em vários livros, vou só relembrar vocês. Eu estudava no Liceu Coração de Jesus em São Paulo e no meio do ano entrou um menino chinês que não falava português. Ele entrou lá só para aprender português. Ele era um pouquinho mais alto que nós, o que significa que ele era mais velho que nós, e ele era bem magrinho, como costuma ser o chinês, né? E o brasileiro, como era um povo, o nosso povo é muito amigo e muito dado, né? Então, com essa amizade informal do brasileiro, eles acarinhavam esse cara dizendo: ô, chinês filha da puta, como é que você vai? Né? Tudo aquilo que o brasileiro faz nessas ocasiões infelizes. Gostosa, aquela recepção. E aí caíam de pancada em cima do chinês. Só que o chinês sabia Kung Fu, né? Então ele se defendia, ele sangrava alguns narizes, acredito que tenha quebrado alguns dentes também, mas o problema é que o brasileiro não briga sozinho, né? Ele pula em cima do cara, ele mais toda a torcida do Flamengo. E aí o cara apanhava às vezes. E eu, conduído pelo cara apanhar, porque eu sou um cara da rua, eu sou um menino pobre, eu não tive pai, meu pai abandonou minha mãe antes de eu nascer, eu fui servente de pedreiro aos 7 anos de idade, aqui perto, em Mongaguá, né? Então eu me conduía com ele e ajudava ele a se safar. Apanhávamos os dois. Então, eram dois contra a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo. Então, às vezes a gente dava certo, às vezes não dava, né? Eu não sabia brigar muito bem, eu era atarracado, pequenininho, mas fiquei amigo do chinês, ele gostou muito de eu ajudá-lo, né? E aí ele morava perto da Barra Funda e nós íamos para lá, ele morava numa espécie de república chinesa, que é onde vinham os chineses que estavam fugindo da China por causa do comunismo. E lá tinha gente de tudo quanto é tipo de, sei lá, de status social, né? E um dos caras que estava lá era um senhor chinês bem idoso para mim que era criança, né? Ele devia ter uns 50 anos, mas eu achava que ele era um velho, né? Porque eu era um menino de, sei lá, 12 anos. E aí ele ensinava Kung Fu para aquela turma. E para mim, que era um gaijin, né, pelo dialeto japonês, eu era um estrangeiro, então ele ensinava o Tai Chi porque era muito chato para um garoto de 12 anos. Hoje eu apreciaria demais o Tai Chi, porque já estou na idade de fazê-lo. Mas naquele tempo eu achava muito devagar, aquele negócio de segura a cauda do pássaro, olha o vento da montanha, sei lá. Então, eu achava chato. E aí eu reclamava. E aí ele começou a me deixar fazer parte dos estilos externos. Só que ele não ensinava um estilo específico. Eu aprendi, nós falávamos em chinês, Chiaotzu, um Chiaotzu do Pak Mei, um Chiaotzu do Louva-a-Deus, porque aqui no Brasil eles falam Kati por causa da palavra kata em japonês, mas em chinês é Chiaotzu. E eu aprendi vários desses movimentos. E ele dizia que... Eu perguntava o nome do estilo e ele falava, é o estilo do templo Shaolin. E no Shaolin se ensinava o budismo Chan. Então, quando eu fui dar aula mais adulto, né, porque eu perdi o emprego, tinha filho para sustentar, eu chamei o estilo de Chan, Tao, que quer dizer caminho, Chuan, que quer dizer arte dos punhos. Então era arte dos punhos, do caminho do Chan. E foi isso que eu ensinei. E assim é a minha história. Eu estava assistindo uma outra entrevista do senhor e ouvi essa história e fiquei... Nossa, parece essas histórias dos filmes que a gente assistia nos anos 90, esse roteiro de filme, Como que era o clima dessas aulas? Assim, era uma... O clima era horrível. Por que era horrível? Porque eu era o único estrangeiro, né? Só tinha chinês.
Os chineses não falavam português e eu mais os incomodava do que ajudava, mas eu era persistente, eu era aquele pimentinha, né? Então eu queria aprender, eu achava aquilo bonito, era estético, né? E depois aprender a dar porrada para um menininho de 12 anos é muito bom. Para nós adultos, nós sabemos que a gente não pode fazer isso, mas eu era um menininho de 12 anos. Então eu incomodava e eles me deixavam ficar lá. O mesmo aconteceu quando eu, já mais adulto, procurei a missão chinesa no Brasil, que ficava numa travessa da Avenida Santo Amaro, numa igreja. Uma igreja católica, sim. Você lembrou disso, né? Sim. E eu treinava lá. E treinava Tai Chi, né, nessa época. Era um mestre chinês idoso que depois foi para a América, sumiu. E aquele meu primeiro mestre também sumiu. Dizem que foi para a América, eu não sei, nunca mais soube. E aí o que acontece? Quando eu estava lá treinando Tai Chi, eu já sabia o Wing Chun. E aí aquele mestre chinês... um detalhe, eu conversava com todos os chineses que eu conhecia e perguntava do Wing Chun. Ninguém conhecia. Eles só passaram a saber o que era o Wing Chun quando passaram os filmes do Bruce Lee no Brasil. Aquele mestre chinês também nunca tinha ouvido falar em Wing Chun. E ele tinha um aluno lá que era bastante bom, inclusive aluno do Chan, além de ser aluno dele. E ele falou, luta com ele. E eu machuquei o cara, porque ele não sabia nada, ele só sabia aqueles movimentos formais, né? Não sabia lutar. E fiquei com dó do cara e parei de ir lá. E logo depois o mestre sumiu do Brasil. E ficou por isso mesmo. Mas eu estava respondendo alguma pergunta. O que era? Era a pergunta sobre o clima das aulas. O clima, é. Lá nesse lugar, lá da missão chinesa, também só tinha idoso, né? E tinha uma chinesa mais jovem, Marcia Liu, ou coisa assim. Era Maria Lúcia Li? Eu acho que sim. E aí, porque eu não lembro, eu tenho uma memória terrível. E aí o que acontece? Ela me ajudava ali, me dava umas dicas e tal, porque os outros só falavam chinês praticamente, e eles eram bem idosos, né? Só tinha uns 2 ou 3 garotos, mais ou menos da minha idade lá. E foi assim, sempre foi muito difícil, mas eu amava a arte, né? E acho que vocês 3 também, né? Porque é uma arte muito bonita. E eu fui dar aula porque precisava. Eu nunca fui mestre de nada. Eu simplesmente fui um sobrevivente social. Perdi o emprego e falei, não sei fazer nada, vou ensinar Kung Fu. E comecei a ensinar Kung Fu. A minha primeira academia foi na Rua Augusta, no fundo de uma cabeleireira. E lá no fundo havia uma sala de uma ex-costureira, né? E lá era um lugar tão pobre que as luzes apagavam, a gente tinha aula quase no escuro. Aí eu saí de lá e fui para uma outra academia que ficava em cima de uma boate, que eu não lembro o nome, o Nelson deve saber. Como é que chama? Em cima da Bibbles. E havia uma cabeleireira do outro lado e o lugar onde eu dava aula era de uma costureira outra vez. E a gente machucava o pé porque de vez em quando saíam umas agulhas do chão. E aí o que acontece? Eu tentei pôr uma placa lá embaixo, a cabeleireira brigou comigo. O senhor não pode pôr placa aqui é um instituto de cabeleireiro. Mas eu estava alugando o mesmo pavilhão que ela, só que do outro lado, né? Bom, mas enfim, essas são as histórias dos percalços do início do Kung Fu ensinado pelo Natali aqui no Brasil. Não mestre, só o Natali. E aí, só um detalhe Vamos aqui. só tentar localizar no tempo, mais ou menos, isso. Que ano, que década, mais ou menos? Foi na década de 70. O ano eu não sei te determinar, não, porque eu não tenho memória. Isso ainda na década de 70. Tanto é que o meu professor de Wing Chun me mandou uma carta da Inglaterra, que eu estou deixando aqui com vocês, para ficar no arquivo de vocês, o Richard Sitionfu, e eu vi pela data da carta que ela é de 79. Então foi na década de 70. Ok? Muito obrigado. Muito bom. Mas eu queria resgatar uma outra coisa. Você falou que na época da missão católica você já sabia o Wing Chun. Sim. E aí, você aprendeu o que você sabia de Wing Chun com essa família de chineses lá na Barra Funda? Não, ninguém sabia o Wing Chun. Eu aprendi o Wing Chun, eu aprendi os Chiazus, né, que são Silintao, Chung Kili, Biu Ji, com o Evans Lee, que depois mudou de nome, né, hoje ele chama ali o Wing Kei. Só que aquilo não servia para muita coisa, porque eram só movimentos formais, e eu queria luta.
E aí eu fui convidado a ministrar um curso não de Wing Chun, mas de Chan Tao Chuan, numa academia de yoga que tinha perto daquele shopping mais famoso de São Paulo, que ficava nos Jardins, eu não lembro mais o nome. Iguatemi? Iguatemi. E então era uma travessa daquela avenida, era um instituto chamado Centro de Orientação Psicoorgânica, que era da equipe do professor De Rose do yoga. E eu dava aula de Kung Fu lá. E de repente me aparece um chinês que era o Si Tion Fu. Ele viu lá fora Kung Fu, pensou, vamos conversar em chinês com alguém. E foi visitar e viu que era um brasileiro. Aí a gente começou a conversar em inglês, né? Meu inglês de Porto, né? Porque eu aprendi inglês lendo, né? Não pela educação formal. Eu leio em inglês como português, mas falar não é fácil, porque eu não tive aulas formais. Mas eu conversava com ele, ele frequentou minha casa, ele detestava feijão, né? O chinês gosta de arroz. E aí ficamos amigos e ele me passou um Wing Chun. E ele me ensinou um Kung Fu Wing Chun de rua, de briga, né? E não um Wing Chun formal. E eu, tem muita gente aí, eu ouvi inclusive um convidado de vocês, que não vamos citar nomes, que mencionou que o irmão dele treinou comigo 6 meses e virou instrutor. Isso é mentira deslavada, porque eu só formei 6 pessoas em toda a minha vida e dei aula há 20 anos, né? Então só se foi quando eu parei de dar aula, né? Mudei para Campos do Jordão, a Betinha assumiu a academia, só se no tempo dela ela fez isso. Eu não faço isso, não vendo diploma para ninguém. Quem sou eu para vender diploma? Eu nem sou um mestre de Kung Fu, quanto mais vender diplomas, né? Então eu diplomei o Durbano, o Nelson Herbst, sei lá, e uns 3 outros, o Robson de Minas Gerais, o Kim, por outras razões, não vou poder comentar, e 2 outros alunos do Durbano que já estão velhinhos, treinaram 20 anos, eu forneci o certificado para eles. Eu nunca formei ninguém que não tivesse... Nós tínhamos luta e tinha que ter luta para a pessoa passar. O próprio Durbano trouxe a turma dele lá de Jundiaí para fazer exame na minha academia. Ninguém passou, nem o irmão dele, tá? Então vocês veem que eu não vendo diploma, não. Então qualquer pessoa que falar isso está mentindo, cuidado com essa pessoa, tá bom? Muito bem. Querem seguir? Eu queria mudar um pouco de assunto. Vai. Porque eu queria falar um pouco sobre os livros, Sim. sobre a sua profissão enquanto escritor, porque eu acho que o nosso público talvez não conheça esse outro... Não só os livros de Kung Fu, né? Pois não. O senhor é escritor. Sim, eu sou um escritor profissional. Eu até trouxe umas anotações, porque eu não me lembro de tudo. Eu escrevi poucos livros de Kung Fu, só 78. 78 volumes. Ih, eu só tenho 4. Mas que no universo dos livros que o senhor escreveu realmente são poucos. São poucos. Eu escrevi mais de 600 livros. Eu não sei quantos livros eu escrevi, porque eu tinha uns 48 livros no meu computador que não tinham sido editados ainda. E aí formatou o computador. E o cidadão que formatou o computador era amigo do meu filho. Meu filho é formado em TI, um dos meus filhos. E aí eu não podia nem brigar com o cara, entendeu? E ele falou para mim, o senhor não precisa se preocupar que o senhor nunca vai perder a memória, porque aqui nós temos uma memória espelhada. Então, se perder de um lado, o senhor recupera do outro. E não me explicou que eu tinha que avisar ele de certas coisas que eu não sabia, e aí os 2 lados pereceram, e com ele 48 livros meus. Então, eu sei apenas que eu estou com 600 e poucos livros publicados, dos quais 78 eram sobre Kung Fu. E o maior livro de Kung Fu foi de minha autoria. E nesse livro está, inclusive, o Nelson e outras pessoas dentro desse ramo, né? É um livro de quase 800 páginas, é o maior livro de Kung Fu do mundo. E esse livro era dado gratuitamente a quem quisesse, né? Eu não sou um tipo ganancioso, então tenho muitos livros meus que são grátis, né? Inclusive você que está nos assistindo, se você entrar em contato comigo, eu ofereço alguns para você. Tá bom? A gente pode deixar aqui na descrição do canal os links para você fazer contato com Natália e acessar também não só os livros, mas acessar o canal do Natália, que sempre tem bastante conteúdo aí, pílulas da sabedoria e reflexão e afim. Bom, enfim, continuando a tua pergunta, você me perguntou sobre a carreira de ser escritor, né?
Eu sou considerado o 6º maior escritor do mundo em número de obras publicadas. Não significa que eu seja um grande escritor. Significa que eu trabalho como escritor mais que os outros, né? No tempo que eu morava em Florianópolis, aquele escritor que fundou o Partido Verde no Brasil, eu nunca lembro o nome dele, esse cara reclamou que o editor deles obrigava ele a escrever um livro por ano. Naquele ano eu escrevi 15 livros. Né? Uau. Hein? O Gabeira. Fernando O Gabeira, é. Gabeira. Bom, imagine reclamar de escrever um livro por ano, eu escrevendo 15, né? Porque eu precisava viver como escritor, ele não. Né? Então, por que eu sou considerado o 6º maior escritor do mundo? Porque a Corim Telado escreveu 4.000 livros. O Dr. José Carlos Fiocchi de Alpoim Inoue, que é o maior escritor brasileiro, escreveu 1.106 livros. O Ronald Hubbard, que formou aquela religião lá daquele cara que eu nunca lembro o nome dessas coisas, eu não tenho memória. Ele inventou uma religião, cientologia. Cientologia. Tá. Que tem vários artistas de cinema que pertencem. Ele escreveu 1.084 volumes. O Marcial Lafuente Stefania, que era do meu tempo e do Nelson, de vocês não conheceram, ele escreveu 752 volumes. E a Barbara Cartland escreveu 700. E eu escrevi um pouquinho mais de 600. Sou o 6º escritor. Uau. Bom. E quais os temas que não, além do Kung Fu, que diversidade de temas o senhor escreve? Bom, eu, como sou um escritor profissional, eu escrevo o que o editor pede. Né? Eu, por exemplo, traduzi vários livros de outros idiomas. Aquele dicionário de Budô tinha erros crassos. Eu reescrevi o livro. Foi publicado com o nome do autor, mas está mais certo o meu do que a versão em alemão. E eu escrevi livros sobre ninja. Livros sobre ninja eu não escrevi, eu traduzi. Então, eu traduzi vários volumes e escrevi livros meus sobre diferentes assuntos. Eu tenho uma página na internet que tem pelo menos 450 dos meus livros lá. E o nome, pelo menos, a edição, etc. O primeiro livro que eu escrevi de Kung Fu, vocês talvez tenham, é um verdinho que se chama Técnicas Básicas de Kung Fu. Esse livrinho foi o 3º a ser publicado, mas foi o primeiro que eu escrevi. O segundo livro estava na época com muito sucesso, aquele negócio de não sei o que do nascimento, lá, biorritmo. Aí me pediram para escrever livro de biorritmo, veja você, eu não entendo nada de biorritmo. Aí eles me deram 8 livros de biorritmo em outros idiomas, um deles em alemão. E naquele tempo eu tinha perdido o Nelson, não tinha quem traduzisse do alemão, mas os em inglês eu li e escrevi um livro sobre biorritmo. Ele foi o primeiro livro meu publicado, né? E aí saiu o do Bastão, depois saiu esse verdinho aí. O do Bastão a gente tem aqui. Isso, esses foram os mais antigos que eu escrevi. Mas eu escrevi sobre astrologia, sobre esoterismo, sobre budismo. Eu nem lembro de tudo que eu escrevi. Eu devo ter em casa menos livros que você, dos meus, né? Tem muitos livros de outros autores. Então eu não tenho todos os meus livros, mas eu tenho uma anotação de assuntos que eu escrevi. Escrevi sobre emagrecimento, escrevi sobre dieta, escrevi sobre saúde, muitos assuntos. O que o editor pedia, eu era um empregado, eu escrevi o livro. Nunca ganhei muito dinheiro com isso, tá? Tem gente que pensa que eu sou milionário. Eu não sou milionário, eu vivo da minha aposentadoria, que é no valor de um salário mínimo, tá? Porque o meu contador, que me foi apresentado pelo Nelson, o filho dele perdeu todos os meus carnês. Eu levei os carnês para fazer uma contagem de tempo e o menino foi assaltado em São Paulo, não sabia como fui, infelizmente. E aí perdeu todos os meus carnês. E aí, quando eu fui me aposentar, bom, primeiro o contador falou para mim: o senhor não se preocupe que o governo mantém registros restritos. Mentira, não mantém. Quando eu fui me aposentar, eles me informaram que até 1984 eles tinham registro. Antes disso, eu tinha que apresentar os carnês que eu não tinha. Por isso, eu acabei pagando por 53 anos minha contribuição. E quando eu fui me aposentar, eu, que era professor universitário e ganhava muito bem nessa época, eu era professor de pós-graduação, recebi um salário mínimo de aposentadoria, que não paga nem o meu condomínio. Mas acho que tinha uma participação aqui. Acho que o Nelson queria fazer um... Pode vir, Nelson, pode ir. Posso fazer daqui? Pode sim. É que vocês estavam falando sobre a ancestralidade. Eu queria
falar para vocês algo que me parece extraordinário e fundamental. Recentemente, com o avanço da engenharia genética, muitos estudos têm sido catalogados, produzidos na forma de trabalhos científicos, e os grandes geneticistas do mundo chegaram à conclusão de que todos nós somos filhos de uma mesma mãe e somos todos filhos de um mesmo pai. O nome dessa mulher é Eva e o nome deste homem é Adão. Esta é a verdadeira e única ancestralidade. Mas você aprendeu isto com quem, ou com quem você se inspirou, ou com quem? Com o destino, que são os veículos que passam, as carruagens que passam e que fazem você subir. É daí que vem a nossa experiência. De onde você vem, de onde você veio, só tem importância no campo da espiritualidade, porque da materialidade são as circunstâncias, e é isso que conta. E eu vejo que, justa ou injustamente, justamente por conta dos seus detratores e injustamente por conta dos seus amigos mais valiosos, e eu posso garantir para vocês que eu sou um amigo muito antigo e um dos mais valiosos, pelo menos na parte que me toca, digo para vocês, bobagem vocês imaginarem que é possível conhecer um pouco da experiência do Natália através das pessoas menores que ele, sem dúvida nenhuma, mas que ofereceram para ele a oportunidade do aprendizado. E o que nós somos é esse conjunto de aprendizados. E isso é o que conta. Quais eram as matérias que eram ainda hoje adaptadas naturalmente, que são ministradas nos templos de Shaolin? Caligrafia, como conduzir uma carruagem, como falar com o seu semelhante. Mas o que significa isso? Como conduzir uma carruagem já não vale mais. Claro, porque são os seus cavalos que você conduz e que te levam. E eles vão te levar para onde você conduzir. É isto que significa. Como? Com o seu esforço, com o conhecimento. E se você não souber para onde conduzi-los, eles vão te levar para qualquer canto. E não importa onde você vai chegar. E não vai poder reclamar. Então, o Natália tem um conjunto de passagens extraordinário. E digo para vocês, quem foi seu grande professor? Um fenômeno chamado livro, que tem no seu recheio, no seu conteúdo, a maior expressão do ser humano, que é o conhecimento. Esse livro que o Natália citou, recentemente, eu tive o privilégio de poder trabalhar com ele no desenvolvimento das pesquisas do bioritmo, quando um dos seus editores fez a solicitação. Nós passamos muitos dias migrando de biblioteca para biblioteca, e onde nós conseguimos o maior volume de informações foi na biblioteca do Estadão. Eles estavam mudando de prédio, lembra? Saindo do viaduto Major Quedinho, indo lá para Marginal. E o que é que a gente precisava? Provar que nós não passamos por casualidade de um plano espiritual, de uma estratégia do grande Pai para os seus filhos, que é também, sem dúvida alguma, o grande plano. Mas imagine você ser convidado para falar de uma matéria que ninguém conhecia no Brasil, e depois de 30 dias de lançado o livro, que seria um fenômeno de vendas, a Rede Globo se apropriou
a Rede Globo se apropriou indevidamente de toda a experiência daquele conteúdo e lançou um programa que você podia comprar o seu biorritmo. Lembra disso, né? Era o maior anúncio da TV. O sucesso comercial desse livro, mas que existe até hoje. E nós somos regidos pelo biorritmo, os ritmos físico, emocional e intelectual. Então, sobre o que este camarada aqui escreve? Sobre o que já existe, porque essa ancestralidade já existe. Nós não podemos falar de quem teve ontem nos batendo na bunda para que a gente siga em frente, se a gente não falar das informações que são trazidas no início do processo civilizatório do homem, 12 mil anos atrás. Se você quer falar sobre cultura, então vamos falar sobre os egípcios, vamos falar sobre os gregos, vamos falar sobre os chineses, que vieram muito tempo depois, adaptando, remodelando toda essa cultura existente. Então, nós estamos falando de coisas que são anteriores à era cristã e que deveriam ter valor. Hoje não tem valor nenhum. Então, eu compreendo o desejo de vocês saber de onde as pessoas vêm, de onde os nossos mestres, de onde os nossos orientadores, os professores, os nossos indutores vêm. Vocês querem saber? Isso não tem importância nenhuma. Senão, o resultado que eles fizeram acontecer com aqueles que aceitaram e aprenderam. Como diz o maior publicitário de todos os tempos, Alex Pericino, que dizia: mais vale tudo que se aprende do que tudo que te ensina. É isso. Quem você é hoje? Você não é um pedaço do seu orientador, do seu professor, do seu técnico, do seu mestre. Você é aquilo que você desejou construir para você. Isso é o que nós somos. Então, esta quantidade centenária de obras, que não pode ser descrita aqui, por falta de espaço, por falta de tempo, ela tem que ser reconhecida como a boa vontade de buscar as informações. Hoje, estão no Google. Acesse, pergunte qualquer coisa para o Google, você tem uma resposta imediata. Nós estamos falando de obras que foram escritas há 40, 50 anos atrás, que você tinha que ir para a biblioteca. Eu mesmo fui um bom vendedor de enciclopédias. Eu trabalhei na Abril Cultural e vendi uma coleção de conhecimento geral chamada Conhecer. Porque para você fazer os trabalhos, as pesquisas escolares, você tinha que ir para a biblioteca ou ir para a casa de algum amigo que tinha a Barça, que tinha a Mirador, que tinha o Conhecer, ou que tinha, enfim, a Enciclopédia Britânica. E nós sempre tivemos como grandes amigos e grandes orientadores a palavra que estava escondida dentro de um livro, que podia abrir todos os caminhos que foram abertos e aí, finalmente, tomados como carona, entregues gratuitamente, especialmente não só para aqueles que não se conformam, mas como? Do mesmo jeito que a gente sempre cresceu. O homem continua exatamente o mesmo, está em busca dos seus valores, mas o Natal tenta abreviar essa busca apontando caminhos. Ele não é o dedo, e ele não é o destino, ele é o cara que está soprando os aconselhamentos. Essa é a contribuição que eu queria deixar. Muito bom, obrigado, Nelson. Bom, pegando um gancho aí, Nelson, com o que você falou, e essa imagem do soprando aí sabedoria, soprando estímulos para que a gente siga, acho que seria legal a gente ouvir um pouco de você. Eu fiquei pensando aqui, quando você mencionou que o que você queria era a luta
no início ali, você queria luta, e aí o Wing Chun te deu isso, te deu essa dimensão da luta. E te ouvindo também hoje, logo na abertura da nossa gravação, você falou que a luta já não é não é isso mais. Você deixou de ensinar justamente porque você não queria que os teus alunos se envolvessem com brigas e que essa violência fosse para as ruas a ponto de tirar a vida de alguém. E aí, quando eu ouvi isso, tanto no começo quanto no meio da nossa conversa aqui, eu fiquei pensando, que experiências você teve, Nathalie, que foi te dando, que fez com que você ressignificasse isso? No começo, a luta era algo forte, primordial, necessário, e depois você foi, sei lá, de alguma maneira amadurecendo, entendendo também outras dimensões que envolvem a luta, a ponto de você falar, não vou mais ensinar, vou me dedicar a outro caminho. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Ok. Bom, eu já contei a vocês que o que me fez parar de ensinar foi o livro do Allan Kardec. Só que há outras atitudes a considerar. Por exemplo, desde que eu comecei a ensinar o Kung Fu, eu pensei, o atleta não tem que ser um cara acéfalo, ele tem que ter cabeça. Ele não precisa ser uma pessoa que só seja pernas e braços. Ele tem que usar o cérebro, né? Nós temos alguma coisa entre as orelhas que não é cera, chama-se cérebro. E aí eu comecei a ensinar, desde o início que eu comecei a dar aula, a meditar, a pensar na espiritualidade, a ter uma dimensão maior na vida, a ter ética, né? E eu, a exemplo de Jesus, falhei totalmente. Por quê? Porque eu ensinava essa parte. No começo eu instituí uns momentos de reflexão na quinta-feira. E aí quem viesse aquele dia era só a aula de filosofia. O que acontecia? Pouca gente vinha naquele dia. Depois eu, para pressionar um pouquinho, comecei a imprimir uma página de filosofia e dava para os alunos no início da aula. Era uma página por semana. Se ele guardasse, no fim do ano, ele teria um livro de 52 páginas. E eu encontrava essa página amassada na sarjeta quando eu saía da academia. Não eram todos, claro, alguns preservaram. E aí é difícil você passar para alguém o conhecimento filosófico. E quando um dos meus alunos roubou os meus alunos, há muito tempo atrás, não vamos citar nomes, eu compreendi que ele fez as aulas de filosofia Kung Fu comigo centenas de vezes e eu não consegui ensiná-lo. Eu falhei. Aí me lembrei que Jesus teve 12 apóstolos, né? 12 discípulos que conviveram com ele no dia a dia e 2 o traíram. 2, né? Eu não sou melhor que Jesus. Então o que aconteceu comigo faz parte da nossa experiência humana e acontece com vocês também, numa outra proporção talvez, né? Mas acontece. Então isso não tem que ser lembrado assim, só tem que ser lembrado no sentido de nós aprendermos alguma coisa sobre a vida, né? Então eu sempre ensinei isso para eles. E eu já ensinava budismo desde a primeira aula, porque eu não era asceta ainda, mas eu comecei a estudar budismo com 12 anos de idade, quando li um livrinho chamado Palavras de Buda, de um grande escritor brasileiro, não sei o que, Gonçalves, que saiu pela Ediouro. Então eu estava desde criança praticando o budismo, estudando o budismo, antes de me tornar um asceta, né? Sempre passei isso para eles. Vocês conhecem os princípios do budismo? É rapidinho. Eu acho que esse é um tema que a gente devia também entrar, sim. É porque eu te ensino em 5 minutos. Tá bom? Eu conheci um senhor japonês com 80 anos de idade. Ele era meu vizinho quando eu morava em Sorocaba. E esse homem, que pertencia a uma religião budista japonesa, nunca ouviu falar sobre as 4 nobres verdades, que era o que o Buda ensinava, né? O Buda era chamado de Gotama, era o nome dele, Gotama. Escreve-se Gautama, pronuncia-se Gotama.
Ele tem vários títulos. Ele era chamado de Sakyamuni, porque Sakyamuni significa o último dos Sakyas, porque ele era descendente de um rei, de uma tribo chamada Sakya, e como ele não se tornou rei, ele se tornou um pregador itinerante, então ele foi o último dos Sakyas. Ele era chamado de Siddhartha, mas Siddhartha não era o nome dele. Siddhartha, em sânscrito, significa aquele que tem poderes. Siddhis são poderes, Hartha quer dizer farto de, Siddhartha. Né? O nome dele era Gotama. E o Gotama, ele era um príncipe lá na Índia. Não era na Índia, era no Butão, lá em cima da Índia, um país que tem lá no norte da Índia. Nem sei se ainda se chama Butão hoje, eu sou um cara que não assisto TV, não sei de nada. Mas nesse país que ele nasceu, quando ele nasceu, os adivinhos da corte disseram para o pai, ou ele vai ser um grande lutador, porque ele era da casta dos Shastrias, que são os guerreiros, né? Ou ele vai ser a luz do mundo. E o pai não gostou nada dessa história. Que luz do mundo? Que, né? Nem tinha inventado a energia elétrica naquele tempo. Então, ele resolveu que o filho teria que ser um guerreiro, que era melhor para ele, que era filho de um rei, né? Então, ele construiu um palácio que era imenso, tão grande que tinha bosques dentro do pátio interno. Imagina como era o tamanho desse negócio. E nesse lugar o Buda foi criado. E um dia ele cismou de conhecer lá fora, porque passavam pássaros por cima do muro. Ele falava, tem um mundo lá fora, né? Quero conhecer. Aí o pai organizou o reino, mandou tapetar a rua com as flores, tirou todo mundo que era feio lá da estrada. Eu não podia ficar, nem o Nelson, nenhum de vocês. Só deixou gente bonita lá, garotas e tal. E aí o menino caminhou por isso e viveu uma ilusão, né? Mas ele não era idiota, né? Então, uma madrugada, ele chamou o servo que puxava o cavalo dele, saíram de madrugada e ele viu 4 coisas. Diz a lenda, né, que ele viu. Ele viu um velho, viu um doente e viu um pobre. Devia ser o Natália. E aí ele viu também a 4ª pessoa, que era um morto. Então ele viu a realidade da vida. Aí ele conversou com o cara que conduziu o cavalo e ele falou, não, a vida é assim para todos, né? Só que para ele não, porque ele era filho do rei. Ele tinha 200 concubinas. Já pensou que delícia? Bom, então, tirando a nossa ganância e a nossa gulodice, ele resolveu que ele ia resolver esse problema do mundo. E ele não criou nenhuma religião. Ele criou um método para você fugir da dor. Primeiro ele saiu de lá. Já que ele estava com o cavalo, com aquelas roupas reais, ele deu essas roupas para o servo, vestiu a roupa do servo e foi ter vários mestres em todas as regiões que ele percorreu. E no fim ele não conseguiu chegar a lugar nenhum, disse que ele comia 1 grão de arroz por dia, eu duvido, deve ser mentira, mas enfim. Ele era magro, não é o gordinho que vocês veem que eles chamam de Buda, porque aquele era o deus Butsu dos chineses, não tem nada a ver com Buda. E aí ele foi parar se não me engano, o bosque de Lumbini, se não me engano. E lá, aos pés de uma árvore chamada Nagroda, ele atingiu a iluminação. E aí ele saiu, encontrou 5 dos colegas dele que também estavam em busca de alguma coisa e fez o primeiro dos grandes sermões dele, em que ele ensinou as 4 novas verdades. Quais são as 4 novas verdades de Buda? Primeiro, vocês não vão acreditar, tudo é dor. Segundo, a causa da dor é o apego. Terceiro, cessando o apego, cessa a dor. Quarto, para cessar o apego, siga a senda reta dos 8 caminhos. Agora vamos para a primeira. Será que tudo é dor? Pare para pensar. Você teve momentos de prazer na tua vida, tem momentos bons, né? Eu mesmo hoje vou almoçar com o Nelson e vai ser uma comidinha boa. E já tomei um café da manhã que era de arrasar, meu Deus, devo ter engordado uns 2 quilos. Bom, e aí tem os momentos ruins, né? Sempre. Agora, por que os momentos bons também são chamados de dor? Vamos a isso. Você faz um exame para entrar numa faculdade. Então tem lá 200 vagas, 4.000 candidatos. Você entrou. Você e outros 199 foram contemplados com a felicidade. E você deixou 3.800 com a dor. Então, se você pensar num termo não egoísta, em que você se inclui junto a todo o teu povo, a tua felicidade causou dor para 2.800 pessoas. Percebe? Tudo é dor, sempre. Agora vamos falar de escolha, vai.
Você casou com a Maricota em vez de casar com a Berenice. Tá bom. Se você vai desfrutar da Maricota, você não vai ter os prazeres que a Berenice poderia te oferecer. E nem a paisagem, né? Porque vão ser vidas diferentes. Cada uma dessas mulheres era diferente uma da outra. Se você casasse com a Berenice, você perderia todo o panorama da Maricota. Então, cada escolha que você faz te impede de ter o que você teria se tivesse feito outra escolha. E isso também é dor. Né? É dor o nascimento, é dor a morte. Né? Quando você nasce, eu não sei se vocês têm filhos pequenos. Tem filhos? Sim. Todos os 3? Oh, eu também tenho filhos. Meus filhos são pequenininhos. Um tem 48, outro tem 52. E aí o que acontece? Essas crianças um dia morrerão. Porque você nasce e já começa a morrer. Cada minuto que passa, você está mais perto da morte. Então, se você viver uma vida boa, o que não significa só ter coisas boas, e sim saber viver quando há coisas boas e quando há coisas ruins. Então você vai viver bem. E quando você partir, partiu. Né? Todos partem. Né? A bênção da vida é a morte. Né? Porque se você tivesse que viver 1 milhão de anos, morria a mulher que você ama, morria os teus filhos. Tudo aquilo que você apreciou cessaria, cairia de moda. Vocês não ouvem de madrugada um barulho dentro do guarda-roupa? É a roupa caindo de moda. Né? Então, você não está usando hoje a camisa que você usava quando criança. Né? Logo, não é legal você viver eternamente, entendeu? É legal você viver uma boa vida. E uma boa vida não é só desfrute, é você fazer o bem. Né? Eu não sou cristão, embora eu admire muito Jesus. Né? Tenho uma profunda admiração por ele. Só que o que acontece? Tem cristão que pensa que ele não precisa ser bom, porque Jesus já morreu na cruz para salvá-lo e livrá-lo de seus pecados. Isso não é verdade. Porque tem um livro da Bíblia escrito por Tiago, que era irmão de Jesus, e lá ele diz: a fé sem as obras é morta. Então você quer ser salvo? Arregace as mangas e faça o bem. Ok? Se você não tiver obras, você não vai ser salvo. Você não merece. Tá bom? Então nós temos que estar nesta vida para fazer o bem, para sermos éticos e para deixar o mundo melhor, porque quando você partir, teus filhos e seus netos vão desfrutar de um mundo melhor porque você existiu. Esse é o teu legado. Não interessa você ser grão-mestre de porra nenhuma, não interessa você deixar uma fortuna nos cofres, interessa você fazer o bem, sempre. Então, essa é a primeira verdade. Segunda verdade, cessando o apego, cessa a dor. Bom, eu vou contar uma historiazinha que talvez isso ajude. Um cara que fuma comprou um maço de cigarro, botou aqui no bolso do casaco, e ele está andando por aí e vê que o tênis está desamarrado. Ele agacha para amarrar o tênis e cai o maço de cigarro no chão, ele não vê. Continua. Atrás dele vem um cara que não fuma. Ele vê o maço de cigarro, chuta para o lado, ele não fuma. Aquilo para ele não tem nenhum apego. Ele não deseja fumar e, não tendo desejo, não pode ter apego. Atrás dele vem um homem que fuma. Ele, opa, um maço de cigarro novinho, é meu dia de sorte. E aí ele pega o câncer lá na mão e vai fumar o cigarrinho dele, porque ele gosta de morrer de câncer. Bom, teve um aí que não sentiu nada, porque ele não tinha desejo nem apego. Teve um que lá na frente, perdi o maço de cigarro. Né? Esse vai sofrer porque ele tem um apego. E tem aquele cara que tem o prazer. Ele vai ter felicidade porque tem um apego. Então pense que no apego é os dois lados da mesma moeda, né? Quando você gosta e quando você desgosta. Se você aprender as 10 leis da vida, que eu não vou ensinar hoje, na 8ª lei você aprende que todas as dificuldades que você passa, todas as provações que você passa, todas as adversidades que te acontecem são um experimento para o seu crescimento, né? Se você aprender a lição, nunca mais ela volta a acontecer. Se você não aprender, ela vai voltar reiteradas vezes até que você aprenda a lição. Aí os experimentos serão de ordem diferente, porque aquele você já aprendeu. Ok? Então isso aí é a questão do apego, né? Bom, aí vem o apego. Você cessa a dor quando você cessa o apego. Aí você tem que gostar, mas gostando de você também. Não é egoísmo você gostar de você. Você tem que ter autoestima, você tem que ter autoconhecimento, você tem direito
a essas coisas, porque nós somos todos filhos de um todo, que nós chamamos de absoluto, e que alguns chamam de Deus, né? Mas a grande questão é que se você é filho de Deus ou é filho do absoluto, você é parte do que é bom. Então você tem direito às coisas boas da vida. Isso não é contra você. Você não está... Ninguém vive sem desejos. Você não pode ter apego. E onde surgiu o apego? Aí vem uma frase do Natália. Todo muito é demasiado, né? Se você come bem, é um prazer. Se você come demais, você vai engordar, vai começar a ter adiposidade, a linha do Equador vai crescer, né? E aí a coisa pode trazer doença e abreviar tua vida. Por quê? Porque você exagerou, você fez muito. E o muito é que nós chamamos de apego, né? Ter um desejo, satisfazer, normal. Não há erro nisso. Agora, não exagere, né? E uma moça, dessas lives que eu fiz no passado, me perguntou, mas e quando a gente ama alguém perdidamente e essa pessoa nos abandona? Você está dando a resposta já, você se apegou a essa pessoa. Esse apego significa que se você ama demasiadamente, desesperadamente, você ama muito, mais do que você deveria amar e mais do que essa pessoa merece, entendeu? Até porque um amor desesperado sufoca o outro, né? Então, você já sabe a resposta. E aí vem que para você se livrar do apego, você pode percorrer a senda reta dos 8 caminhos, que é chamado em sânscrito de Ashtanga Yana. Yana quer dizer caminho, como é Tao em chinês, né? E Ashtanga significa Ashta, 8, Anga, parte. O caminho de 8 partes. Eu vou só citar o nome para não prolongar. O primeiro dos Angas é compreensão correta. Segundo deles é aspiração correta. Terceiro deles é ação correta. Quarto deles é palavra correta. Quinto deles é meio de subsistência correto. 6 o meu problema é a minha memória, gente, me perdoe. 6 peraí. Bom, enfim. O próximo é consciência correta e, por último, a meditação correta. Eu falei do meio de subsistência correta? Falou. Bom, então, analise isso. O que é a compreensão correta? É você perceber que tem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Se você perde tempo com as coisas que não dependem de você, você vai ficar pobre. Se você se dedica às coisas que dependem de você, você vai ter todo o dinheiro que você precisa, tudo que você merece, amor, realização na vida, tá? E se você faz isso, você estará praticando o princípio de Pareto, se dedicando ao que interessa, tá? Em segundo lugar, você tem a aspiração correta. A aspiração correta nada mais é do que a tua missão de vida. Descubra qual é a tua missão de vida. A minha é servir. Foi o que Jesus ensinou, né? Aí eu sou budista, mas sigo o conselho de Jesus, servir. Porque se você não serve, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Ok? 3, a palavra correta. Você não sai por aí difamando todo mundo, falando besteira, mentira, criando notícias fake só para conseguir um ibope. Isso é besteira. E vai cair sobre você, né? Você vai se sossobrar embaixo dessas ruínas. Ação correta. Faça o que é certo, né? Tem coisa que você sabe que não é certo. Eu me lembro de ter conhecido uma pessoa que dizia que roubava livros. Aí eu perguntei para ele, por que você rouba livros? Porque livro é muito caro, saber não ocupa lugar, eu tenho o direito de roubar livros. E quando você rouba livro, o que você faz? Eu olho para cá, olho para lá, se ninguém está vendo, eu ponho o livro dentro da minha roupa. Eu falei, bom, se você olha para cá e olha para lá, você sabe que é errado, não é? Você sabe que é errado, por que vai roubar o livro? E por aí vai, meio de subsistência correta. Dedique-se a um trabalho que construa, né? Que faça as pessoas te respeitarem, né? E também, usando o outro lado dessa palavra, coma certo, né? Não coma besteira, né? Se você for pensar em comer, você nem come, né? Existiu um arquiteto italiano chamado Luigi Cornaro, vocês podem pesquisar na internet. Esse homem viveu numa época que o italiano vivia 35 anos, em média. Ele viveu 104 anos.
Com 35 anos, como ele era rico, era um arquiteto famoso, ele reuniu vários médicos para ensinarem a ele por que ele estava doente. E um dos médicos falou: você está doente porque você come demais, você bebe demais, você tem que cultivar uma sobriedade. E ele fez isso. Viveu 104 anos, gente. Enterrou todos os médicos da equipe. Tá bom? Imagino. Então é o meio de subsistência correta. A consciência correta não é compreensão correta, né? Compreensão é você ter uma percepção. Consciência é um pouco mais profundo. É você entrar na tua espiritualidade, perceber que você, além de ter um ego, que é uma destruição para você, você também tem um eu, né, que é parte do ser divino, se você preferir, ou da mãe natureza, se você não acredita em Deus. E de qualquer forma, você tem que se imbuir dessa noção para que a tua vida seja representativa. E sobre meditação, aí vocês têm que fazer o budismo para aprender. Tá bom? Bem. Muito Mestre, legal. a gente recebeu aqui, agora, enquanto você falava, eu me lembrei do Alex Reis. O Alex, meu amigo Alex. Alex, querido Alex, ele nos escreveu ontem, inclusive pedindo pra gente, para fazer uma pergunta para você. Não, essa eu não respondo. Bom, depois você pode fazer também no privado aqui, Alex. O que ele comenta primeiro, assim, aspas para o Alex, tá? Faço aqui, assumo um papel de porta-voz de inúmeras pessoas que você ajudou e ainda ajuda atualmente a transformar suas vidas em obras de arte com seus cursos e sua mentoria. Mesmo após todas essas décadas sem lecionar Kung Fu, você ainda é e será respeitado e honrado por aqueles que tiveram a oportunidade de te conhecer de perto. Aí a pergunta vem agora: como você se sente sabendo que tanta gente te considera para sempre, palavras do Alex agora, tá? Para sempre como um mestre, mesmo você não aceitando receber esse título? Como é que eu me sinto? Acho que eles estão enganados. Eu fiz o que qualquer um faria. Vocês fazem isso também. Vocês educam os seus filhos. Vocês compartilham o que é bom. Eu tenho certeza disso. E foi o que eu fiz. Não fiz nada demais. Quando alguém me agradece por uma dessas coisas, porque muita gente me agradece, eu falo: você está me agradecendo por algo que existe dentro de você. Tem um eco na tua verdade interior. Porque se eu não tivesse eco, eu seria um sucesso. Eu não sou um sucesso. E sem falar que, se eu ensino para 1000 pessoas, tem 10 que me consideram um mestre. E os 990 falam que esse cara aí, meu Deus do céu, só fala o óbvio. Só que o óbvio é o simples. O óbvio é o básico. O óbvio é o que você precisa aprender. Então, eu não sou nada demais. Se alguém me diz obrigado, eu digo: olha, você tem que agradecer. Eu que tenho que te agradecer, porque você me ensejou a oportunidade de te ajudar. Eu só fiz a minha parte, não fiz nada demais. E se todo mundo fizesse o que eu faço, talvez o mundo fosse um pouco melhor para se viver. Existe um provérbio em inglês, na Inglaterra, que diz assim: se cada pessoa varrer o seu pedaço de calçada, a cidade ficará limpa. Então, não fiz nada demais. E vocês podem fazer o mesmo, tá bom? A única coisa que eu faço é oferecer o meu exemplo. Quem me seguir, tudo bem. No Dia dos Pais tem 1 milhão de cara que diz que eu sou o pai dele. Imagine, eu não trepei com ninguém, pô. Agora, o que acontece? Eu dou um exemplo. E tem um provérbio em latim que diz: exemplum docet. O exemplo é a única coisa que ensina, tá? Palavras não servem para muita coisa. Agora, o teu exemplo, os teus atos, as tuas atitudes, falam mais que as tuas palavras. Muito bem. Natália, eu me lembrei aqui que você falou que você tem 2 filhos, né? Pequeninos, né? Pequeninos. Bom, um é maior que eu. Eu também sou pequenino. O meu tem 4,5. O Márcio tem 4, o Rômulo tem 1. Mas acho que o seu maior tem 25, 26. Isso. Nossa, você é velho, hein? Pensei que ele era mais novo. Eu dava uns 25 para você. Ganhei o dia. Valeu a viagem. Obrigado. Nossa. E aí o que eu queria perguntar é: os seus filhos também se envolveram com o Wing Chun, com arte marcial, com o budismo? Meus filhos eram igual aos filhos do imã.
nunca quiseram aprender. Aí quando o pai morre, vão aprender. Porque o pai é famoso, né? Os filhos do imã, depois que ele morreu, procuraram o braço direito do imã e aprenderam Kung Fu. E até mudaram o Wujong, não tinha 108, passou para 100 e não sei quantas. Mas eles não sabiam nada quando o pai era vivo. E os meus também não. Um dos meus treinou um pouquinho com o Durbano, né? Eu tinha também uma academia de musculação lá em Campos do Jordão. O Nelson foi me visitar e pegou todos os pesos para fazer um supino, né? Porque eu não tinha muita máquina lá. E nem isso eles faziam. Eles iam lá só para mostrar que o pai era dono da academia, entendeu? Então eles estão salvos. Estão salvos desses. Estão salvos. Dessa eles não vão padecer, né? Agora, o meu mais novo, hoje, ele está interessado em aprender Kung Fu, mas eu não ensino mais, né? Eu estou velho, tive a GT, não lembro mais nada. O seu mais novo tem quantos anos? O meu mais novo deve estar com 48 para 49 agora. Faz agora em... mês que vem. Mês que vem ele faz. Ele vem me visitar, inclusive. Entendi. Vem buscar o presente de aniversário. E entrando no outro tema, a gente teve recentemente uma pandemia que mobilizou assim o planeta, tanto na perspectiva do que o Nelson até falou dessa dimensão material, né, na perspectiva das coisas matérias, e quanto também nas perspectivas de coisas sutis, de campos sutis, de campos de energia, de espiritualidade, etc. E nesse período, foi um período que surgiu muita possibilidade de ensino à distância online. Pelo YouTube, enfim, por várias plataformas. Muitas lives e tudo mais. A gente mesmo passou a dar aula usando uma plataforma de videochamada, porque as pessoas estavam em casa e a gente não sabia direito quando isso ia terminar. Passado a pandemia, a gente ainda percebe que muita gente teve acesso ao Kung Fu, ao Karatê, ao Tai Chi, por conta dessas aulas online. E isso, de alguma maneira, contribuiu para que mais pessoas pudessem... De alguma maneira, o Kung Fu chegou mais longe também por conta dessa dinâmica. Ou seja, a gente tem mais oferta, mais gente fazendo, enfim, etc, etc. Como é que o senhor vê isso? Como é que você vê essa popularização, digamos assim, da arte e com essa... Fale da sua anedota. Tá. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Em primeiro lugar... Eu vou abrir o biscoitinho aqui, né? A Covid atrapalhou meus negócios, porque eu já trabalhava pela internet, porque eu dava cursos online. Só que agora 1 milhão de pessoas trabalham pela internet. Aí ficou tudo mais diluído, né? Outra coisa, embora nós possamos dizer que o Kung Fu tenha se, digamos assim, se popularizado mais por ser pela internet, eu acho que não está tão bom. Obrigado. Porque eu acho que você aprende Kung Fu lutando, né? E se você faz pela internet, você não perde briga nenhuma, né? E se você não leva os tabefes da vida, você não cresce. Então eu acho que não é bem assim. Outra coisa, lá em Hong Kong, as academias eram ao resto do chão há uns 20 anos atrás. Agora não tem mais. Estão tudo nos prédios. Porque hoje surgiu a era da botânica. Você conhece a era da botânica? O cara pega um celular e fica apertando botões, né? E isso está acabando com o mundo. Nossa, eu fiquei pensando que era da botânica, muitas plantas, árvores. E eu fiquei... É o botão. E aí o que acontece? Tem um filme que vocês deveriam assistir, mas é difícil de achar no Brasil, que se chama Idiocracy. O filme é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Mas por que você tem que assistir? Porque conta a história de um policial que não era grande coisa, ele era meio burrão, mas convencem ele a entrar numa experiência de criogenia. E ele, não sabendo o que é isso, topa. Aí põe ele dentro de um tubo, congelam ele para ele acordar daqui a 5 anos. Só que a empresa que fez essa criogenia fale. Aí é demolida, como foi acontecer com a academia lá que ficava na Consolação, e os tubos são jogados no lixo. 500 anos depois, o tubo se abre. E ele nasce no mundo daqui a 500 anos.
E nesse mundo daqui a 500 anos, todo mundo é idiota por causa da botânica, né? Então, eles comem comida que são feitas por robôs de gerações passadas, porque eles não sabem cozinhar. Eles não são nada. E ele acaba virando o presidente do país. O que também parece um pouco com os dias de hoje. Bom, mas aí vem a grande questão. Se a geração atual está comprovada isso cientificamente, tem um QI menor do que a geração anterior. Isso nunca aconteceu na história. Em geral, os filhos são suplantados pelos pais, porque eles vêm com um QI melhorado. Desta vez está caindo o QI do mundo inteiro, né? Então, nós temos com o que nos preocupar. E o que acontece? O Kung Fu não está sendo tão prestigiado nas academias. Esse negócio de você prestigiar cursos pela internet não é a mesma coisa. Porque você que é mestre de Kung Fu, que dá aula de Kung Fu, você está morrendo de fome. Você não tem alunos, entendeu? Então, nós precisamos reverter um pouco isso. Talvez mostrando menos Chiazus e mais lutas nas demonstrações. Tá bom? E se você pensar no MMA, quem criou o MMA foi o Bruce Lee. Se você examina o tal do Jeet Kune Do, você vê que ele estudou várias artes marciais lá para chegar às conclusões que ele chegou. Então, não é novidade. Agora, não adianta você prestigiar uma luta que só profissionais têm chance, né? Você tem que ter a luta para as pessoas comuns. Agora, voltando a falar do que eu trabalho. Antes disso, eu tenho que fazer uma contribuição. O grande criador das artes marciais mistas foi o Hélio Gracie, com toda certeza, porque ele criou um modelo especial de jiu-jitsu e para poder vencer os seus supostos oponentes, ele precisava conhecer a estrutura de todas as outras artes marciais. E o Hélio Gracie chamou um professor de Kung Fu para ensinar sobre os eventos possíveis de luta de Kung Fu, e o professor do Hélio Gracie foi o Marco Natali. E quando ele não podia ir, eu dava aula para o Hélio Gracie na Avenida Rebouças, né? Sim. Então, isto é extremamente importante que a gente contribua com o praticante de artes marciais para que ele possa buscar uma elevação do seu estado de ser, lutando menos. Veja só, a gente tentou buscar ao máximo potencial na nossa luta, e agora nós descobrimos que a melhor estratégia para vencer é não lutar. Como o Bruce ensinava. É isso. Obrigado, Nelson. Aqui é um detalhe interessante. Primeiro, o grande do jiu-jitsu era se não me engano, o irmão do Hélio, que era o Carlos Gracie. E o Carlos Gracie estudou jiu-jitsu com o Conde Koma, lá no norte. E o Conde Koma não treinava jiu-jitsu, ele treinava judô, ele era da Kodokan, né? Então o Carlos Gracie merece tirar o chapéu para ele, porque ele pegou um judô, que é uma luta mais comum, e aperfeiçoou aquilo a ponto de serem temidos no mundo inteiro. O jiu-jitsu do Gracie é famoso, né? Outro detalhe, me baseando no que o Nelson referiu, ele falou do Adão e Eva. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem pesquisar. Todos nós, mesmo os brancos de olhos azuis, somos descendentes dos negros. Porque o esqueleto mais antigo da história da humanidade é uma mulher negra encontrada no sul da África. Todos somos descendentes de negros. Está no nosso DNA, tá? E se você for pesquisar Jesus, por exemplo, eu cheguei a fazer um cartão de Natal há uns 20 anos atrás, mostrando que Jesus era negro. Eu consegui imagens da antiguidade e pus no YouTube. E o YouTube tirou do ar. E o pior é que eu não tinha cópia, né? Então, nós podemos fazer o que Jesus ensinou, que era amarmos-nos uns aos outros, tá? Porque todos somos negros, mesmo se tivermos olhos azuis. Tá bom? Falando do Adão e Eva. Agora vou falar da minha profissão atual. Atualmente, eu tenho a mentoria vida, que eu ensino as pessoas
a lidarem com as 5 principais áreas da vida dela: espírito, corpo, mente, comunicação e trabalho. Pense em você. Você pensa que você tem um espírito, você não tem, viu? Você é um espírito que tem um corpo. Então, primeiro você era um espírito, depois você entrou no corpo de um bebê, que é o corpo. Depois esse bebê começou a aprender alguma coisa, que é a mente. Depois, a mente sendo educada, ele aprendeu a se comunicar e a falar. Vocês que têm filhos sabem que demora um pouquinho. O teu de 25 já fala, né? Opa. Bom, então, por fim, você entra no trabalho, que é a última área, né? O bebê, quando entra no trabalho, ele entra na escolinha, né? Para nós adultos, é o ganha-pão com o suor do seu rosto. Agora, nessa mentoria, eu abranjo todos esses 5 elementos. E chama Mentoria Vida. Quem faz, adora. A vida se transforma, ele consegue ganhar mais dinheiro, porque ele aprende coisas sobre o mundo financeiro, ele aprende a organizar a mente, aprende a se comunicar e ser mais amado. Enfim, ele descobre uma alavanca da espiritualidade que explica até a vida após a morte. E, enfim, é isso que eu faço hoje em dia, Mentoria Vida Plena. Ah, que interessante. Era uma curiosidade mesmo que eu tinha anotado aqui também. E faço porque não consegui me aposentar, né? Minha aposentadoria é um salário mínimo. Eu preciso comer, né? Eu tenho esse mau hábito. E aonde isso é através da internet? Sempre através da internet. Eu não saio mais de casa. Por isso que vocês estão aqui, né? Se eu saísse de casa, eu teria ido em São Paulo visitar vocês. Tá bom? Eu tive Covid 2 vezes e perdi um pouco do uso das pernas. Eu meio que me arrasto por aí. Então não saio mais, né? Difícil. É feito pela internet, em grupos, tá? As pessoas vêm em grupo, ou pode vir individual também, depende, né? E nós tratamos do assunto que for relevante para essa pessoa. Que mais quereis saber? Eu não sou o Rui Barbosa, hein? Voltando, eu vou mandar outra aqui. Voltando, que é um pouquinho para as artes marciais, o senhor também teve contato com outras artes marciais. A gente acabou de falar do jiu-jitsu. Isso. Não, inclusive o jiu-jitsu, quando eu morei na China, os chineses vieram me perguntar se o jiu-jitsu era a arte marcial brasileira. É a capoeira. De tão conhecido, de tão forte, são fortes. Que foi isso que a família Gracie fez, que para os chineses eles perguntam, mas é brasileira, é arte marcial brasileira? Mas existe o jiu-jitsu brasileiro, né, que é ensinado nos Estados Unidos. Graças ao Hélio Gracie, é um parente dele que foi para lá, né? Se vocês comprarem um livro, tem um livrão dessa grossura escrito por uma menina da família Gracie, vocês vão saber muita coisa sobre essa família e não é fácil, tá? Agora, o detalhe interessante aqui é que eu treinei judô no Sesc. Um professor de jiu-jitsu, que era pentacampeão paulista, veio me procurar para ensinar nunchaku para o filho dele. Em troca, ele me pagou com aulas de jiu-jitsu, né? Eu treinei também Hapkido, um pouquinho de tempo, Taekwondo com o cara que trouxe o Taekwondo para o Brasil, que era o Sam Min-cho, né? Que mais que eu treinei? Eu treinei Aikido muito tempo com o Kawai. Eu tinha a intenção de pegar a faixa preta no Japão, mas morreu o Ueshiba, aí eu desisti do Aikido. E não lembro se eu treinei. Treinei um pouquinho de capoeira também com o Almir Pinati, Djamir Pinati, né? E só. Não lembro de nenhuma outra arte que eu tenha treinado. Eu conheci algumas outras, né? Eu conheci o Tang Soo Do, eu conheci o Cipal Kido, inclusive o professor dava aula na minha academia. Eu conheci uma arte que eu acho muito bacana, que é o Penchak Silat. Eu acho ela muito eficaz, tá? E só. Muito legal. Como todo mundo, né? Vocês também devem ter feito outras artes. Acho que a gente não. Não? Não fizeram? Não, eu fiz, na verdade, eu fiz um pouco de... fiz karatê também. Eu fiz um pouco de Aikido. Muito bom. Acho que sou o faixa amarela mais antigo do Aikido, que foi onde eu parei. Tô na faixa amarela, Sensei Wagner Tomi, um grande abraço. Fiz um pouquinho de capoeira, mas assim, não muito tempo. Eu acho que a arte mesmo mais regular, com regularidade, foi o Kung Fu e depois o Tai Chi. Perfeito. O Márcio, acho que... Só Kung Fu. 5 anos de idade, já Kung Fu. E você, Rômulo? Eu tive um pouco de contato com judô e karatê antes de conhecer o Kung Fu, mas
Aquela fase mais criança. De pesquisa, né? Eu fiz karatê Shotokan e fiz karatê... Eu não lembro outro estilo qual que era. Eu treinei na Associação Brasileira, que era num porão lá na Baixada ali do Glicério, e fiz karatê com o Ito. O Ito era Shotokan. O outro acho que era Goju-ryu, se não me engano. Mas faz tanto tempo que a minha memória não lembra mais, não. E eu não gosto, sabe? Eu respeito, claro, tenho grandes amigos nessa arte, mas eu acho que você não precisa fazer um Gedanbarai. O Richard Sitionfu me ensinava que você não precisa nem fazer assim para se defender. Basta pentear o cabelo. Porque para ele te acertar, ele tem que passar muito perto do corpo. Você não precisa de gestos largos. Tá bom? Interessante. Bem. Márcio Augusto, você quer... Você tá aí... Tô aqui, em êxtase com... muita coisa passando pela cabeça, um belo aprendizado. Eu acho que a gente podia fazer, então, só mais uma última pergunta. Tudo pode ser? Pode. Nelson, tudo bem? O tempo aí? Que eu queria voltar um pouco no... É um tema recorrente nos nossos episódios, é essa questão da luta atualmente nas escolas de Kung Fu, né? A gente fala de arte marcial, fala de luta, arte marcial, fala de luta, enfim. Mesmo dentro do Tai Chi Chuan, a família de Tai Chi Chuan que eu represento é uma família que preserva muito essa dimensão do contato, não só treinando o Tui Shou, mas também treinando um pouco de Sanshou, uma coisa mais livre de luta. E a gente sabe que atualmente, pegando aí, inclusive fazendo o gancho na área da botânica que você falou, Nathalie, e que o Nelson também falou da geração atual, a gente sabe que os tempos mudaram e que as pessoas não estão mais dispostas e nem se permitindo a ter contato com o outro. Isso me parece que essa dimensão da possibilidade de pegar no outro e se colocar à disposição para golpear o outro ou receber golpes, me parece que isso está um pouco desaparecendo. A gente sabe que tem escolas que ainda mantêm isso. E aí a minha provocação aqui, Natália, é como é que você vê hoje, atualmente, escolas de Kung Fu ou ensino da arte marcial sem esse elemento do contato, da luta, só fazendo ou os catis, ou os taolus, ou enfim? Bom, em primeiro lugar, você perguntou para o cara errado, que eu estou há 30 anos fora, não sei o que está acontecendo hoje. Agora, eu acho o seguinte, que de fato muita gente quer fazer arte marcial sem lutar. E a solução que eu encontrei no meu tempo é que você só tinha luta nas quintas-feiras, né? Então o cara que não queria lutar não vai na quinta. Não vai na quinta. Ele aprende os Chiazus, aprende as lutas combinadas, o Toi Shou e tal, e não vem na quinta-feira. Eu não vou perguntar por que ele não vê, problema dele, né? Agora, eu tive um aluno do Lope, que era meu aluno, e ele, quando brigava na rua, mostrava a carteirinha do Lope para não brigar. Quero ver se você faz isso com o marginal. Você vai levar um cacete, né? Então é o seguinte, eu sou contra você aprender luta hoje. Por quê? Porque hoje você compra uma arma em qualquer lugar, né? Eu acho que até me atreveria a brigar com alguém que tivesse um revólver, mas se o cara tiver uma faca, eu vou pensar 2 vezes. Porque minha luta é muito perto e a faca me machuca. Agora, o revólver, se você desviar, acabou com o cara, entendeu? Eu não sou a favor, porque hoje em dia todo mundo tem arma. Aqui menos, nos Estados Unidos, com certeza, o cara tem coleção de armas no quintal. Então, para que você quer aprender a lutar? Se for para uma arte, por uma ginástica, tudo bem, faça a tua arte marcial. Você não precisa aprender a lutar, a menos que você queira defender as pessoas que você ama, né? Aí é diferente. Mas está difícil hoje em dia. Você sai para brigar na rua, a luta de rua é diferente. Eu queria dar uma contribuição. Vai lá, Nelson. Nós tivemos o privilégio de conviver nesses últimos anos, onde o Natália sempre trazia uma contribuição de movimento,
estruturado e sintetizado que tinha um significado, que eram os toixãos. E eu, como venho da área da saúde, eu trabalho nesses últimos 45 anos na área da saúde, eu desde cedo fui levado a estudar anatomia, fisiologia e tal. E era impossível não fazer este casamento. Do ponto de vista energético, eu fui para uma escola de acupuntura. Eu sou acupuntor, eu estudo acupuntura há quase 40 anos. Eu sou um bom acupuntor. Não pratico nos outros, eu pratico apenas em eventos da família, quando a gente tem necessidade, alguns amigos, tudo. Mas eu queria compreender como funcionava a estrutura energética disto. Agora, na questão da luta, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que talvez vocês nunca tenham pensado. Os movimentos de luta, eles são movimentos óbvios de arquitetura anatômica. Por exemplo, não é fácil para a gente saber o momento que o cara vai te chutar e qual é o movimento que ele vai fazer. Porque parado, imagine, por exemplo, você não chuta com os ossos, você tem 206 ossos, mas você só usa como um elemento, porque ele faz parte do sistema passivo do nosso aparelho locomotor. Os músculos também não são capazes de fazer nada se você não utilizar as suas articulações. Então, se você estudar o movimento que o seu oponente está fazendo, uma vez o Natália, há muitos anos, numa dessas incursões filosóficas, ele sempre colocava coisas, ele sentava na frente e colocava uma frase. Então, numa dessas frases, acho que você nem se lembra mais dessa, ele dizia assim: se você sabe que você vai perder, por que lutar? Mas se você sabe que você vai ganhar, então, por que lutar? Melhor não lutar, mas é bom saber. Isso é uma coisa interessante, porque num ringue, numa plataforma, numa situação, veja, eu, por exemplo, eu jamais entraria num ringue com os caras, com o Minotauro, esses caras, pô, treinam 34 horas por dia, entendeu? E eles são invencíveis, ou pensam que são, mas já perderam, todos perdemos. Não há nenhum lutador neste planeta que não tenha perdido, nenhum. Mesmo aqueles que encerraram suas carreiras invencíveis, perderam para os seus treinadores. Então, esse movimento de luta é um movimento de aprendizado. Eu, por exemplo, numa situação normal, eu não vou entrar numa contenda, até porque hoje em dia é muito perigoso, realmente. Sim. Você enfrentar uma situação com uma arma de fogo. Mas eu, quando eventualmente penso numa situação de que eu possa ser afrontado, eu sei exatamente o que o meu oponente vai fazer. Exatamente. Mas isto não significa que eu vá fugir ou que eu não vá entrar. Isso significa que eu sei exatamente o momento de entrar e sair. Porque eu conheço esta possibilidade. Então, a partir do momento em que você conhece as artes marciais do ponto de vista de sustentabilidade, primeiro, pensando que você é um espírito, segundo, que você veste um corpo, e terceiro, que você é eterno, porque cada criança terá vivido muitas outras vidas, ainda que não lhe seja dado o direito de recordar as suas vidas pretéritas. Mas, então, nós somos uma instituição em permanente evolução. E a luta, ela é só uma ferramenta a mais. Então, mas ela tem que ser menor do que o aspecto filosófico que envolve o significado marcial.
eu queria completar com isso, porque a gente não pode deixar de falar em Kung Fu, porque se a gente quiser buscar esta explicação, eu estou pensando aqui, os nossos mestres, se você, por exemplo, pensar na revolução dos boxers que teve no começo do século, então eu sigo dizendo para vocês, nós somos filhos dos covardes. Porque quem é que sobreviveu? Aqueles que fugiram. Então quem é o seu mestre? Um covarde qualquer, que fugiu, porque ele não podia enfrentar exércitos fortemente armados e capacitados com as mãos, Com os punhos, com as... Impossível isso. Mas nós somos descendentes deles. E uma outra coisa, qual foi a finalidade da instituição dos movimentos do Kung Fu, do ponto de vista prático? A melhoria e a preservação da saúde, não é? Então, quando o patriarca budista veio e encontrou nos templos aqueles corpos praticamente em estado de quase morte. Então, como fazer isso? Como fazer um movimento? Você não pensava em calistenia naquela época, né? Então você observa os animais, observa a ação da própria natureza e vamos imitá-lo, já que nós somos. Né? São os nossos semelhantes podem nos ensinar, mas os nossos iguais nos estimulam a lutar. Então você aprende com a natureza e você tem que tomar. A natureza depende da gente. Por quê? Porque somos parte dela. É isso que eu queria deixar claro para vocês, que nós, nessa busca de descoberta do melhor movimento, do movimento que pode te desarmar, que pode te desequilibrar, e a gente chamava, né, os movimentos de agarramento, estrangulamento, que eram movimentos que desequilibravam o oponente. Isso a gente faz fácil, mas é uma comprovação científica, é muito fácil. Qualquer movimento que você pega hoje, eu tenho pontos de energia que eu posso te machucar violentamente fazendo isso. Mas você pode ensinar isso nas academias? Claro que não. Eu tive que ir para uma escola de acupuntura e eu tive que introduzir esse meu legado do Kung Fu para o campo das ciências energéticas, para descobrir, deixa pra lá, eu sei o que eu posso. E a minha maior conquista é não ter entrado na luta sabendo que eu posso lutar, mas eu não quero lutar, eu não quero. E apesar de o Natália insistir, dizendo que sempre quis oferecer essa oportunidade para os seus alunos, ele mostrava os movimentos, né, que podiam ser utilizados como movimentos de luta, mas daqui a pouco ele dizia assim, melhor não lutar, é muito perigoso, é muito violento. Não existe aquela história que a gente vê nos filmes de Kung Fu, o cara toma 156 porradas, aí passa a mão na boca, ele diz assim... Lembra do mestre, lembra dos ensinamentos do mestre, um movimento e vence. Que promova a dor é o suficiente para te tirar do combate. É assim que funciona. É muito perigoso, é muito violento. Então, é importante você avançar, descobrir e depois recuar para perceber. Por isso que ele escreveu um livro chamado Lições para Perceber, que é um best-seller maravilhoso. Aliás, tem uma foto dos seus filhos na capa, né? Tem. Lições para Perceber. Lições para aprender. É isso. Obrigado, Nelson. Deixa eu fazer uma última palavra. Claro. Para aqueles que gostam de lutar, o Bruce dizia o seguinte: se você encurtar a distância, você tirou as pernas. Reduziu o cara à metade, porque ele é metade de braço, metade de perna. Se você não mudar a posição da frente, por exemplo, quem está com a perna esquerda na frente vai chutar com a direita, e vice-versa.
Se você não muda a posição da perna da frente, você atrasa ou avança sempre com a mesma perna na frente, você reduz a 50% do resto. Ele já era 50%, agora ficou 25%. Então pense nisso quando você for lutar. Tá bom? Outra coisa, o Tai Chi tem campeonatos lá na China. Sim. Tá? Exatamente. Mas eu me lembrei, ouvindo você falando agora, Natália e o Nelson também, o papai do meu Shifu, ele costuma dizer o seguinte: é importante que você entenda a arte marcial que você pratica, entenda e compreenda como luta. Por exemplo, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial que tem aspectos terapêuticos comprovados e tudo mais, mas ele é uma luta. Significa que você vai lutar? Não, talvez não. Mas entender que a mecânica do movimento, que a dinâmica que está inserida ali tem esse viés, é importante que você entenda. E aí lá na frente, se tiver alguma situação, esperamos que não, que você precise fazer uso disso, você precisa entender também sobre isso. Um detalhe, quem dá aula na Taisan hoje é um aluno meu. Esse cara foi meu aluno e ele foi assaltado na rua. 3 bandidos com arma na mão e ele com a namorada. Ele tirou a arma do primeiro bandido e perseguiu os outros 3, todos eles em fuga. Né? Hoje ele é o professor da Taisan. Né? O Marcos hoje, bom, faz tempo que eu não sei do Marcos, mas o Marcos virou treinador de cão de ataque. Não sei se ele ainda trabalha com isso. Tá? E ele perseguiu os caras porque ele tirou a arma do primeiro por causa da namorada dele que estava do lado. Ele teve medo, né? E depois ele conseguiu fazer os caras correrem porque ele tinha a arma, né? Isso é um detalhe interessante. Por fim, eu tenho uma curiosidade. Vai lá. A gente falou um pouco sobre budismo e outras atividades também, mas só falando sobre o budismo, o senhor podia explicar um pouco? Porque eu acho que a nossa audiência pode estar curiosa com sua vestimenta, bom. Esse detalhe. Isso aqui é do budismo. Né? Isso aqui é do Kung Fu, né? Tradicional Ifu, né? Esse Ifu me foi presenteado pelo Kim, lá do Ceará. E isso aqui eu ganhei de um monge zen do Rio Grande do Sul, que é meu aluno, o Rio Shin, ele chama Fernando Sedano, que era outro que vocês deviam entrevistar. O Fernando Sedano ensina o Silintal, que era um estilo que eu não ensinava há muito tempo, né? E isso aqui é para ser usado em cima do uniforme budista. Eu não ia vir de uniforme budista para falar de Kung Fu. Então eu pus um Ifu, mas pus isso aqui para que saibam que eu sou um asceta budista. Então isso é um símbolo, uma vestimenta mesmo. Característico. Muito obrigado. Tá bom? Para quem não sabe, o Chan chinês, que era ensinado em Shaolin, virou Sun na Coreia e Zen no Japão. Tá. Muito bem. Bom, acho que temos um belo episódio aqui para nossa audiência, né? Vocês podem aproveitar, porque eu mandei para vocês várias lives minhas, né, de outras entrevistas do passado, porque eu não dou mais entrevista. Vocês podem assistir para fazer um pupurri lá e ver o que vocês aproveitam. Não precisa aproveitar tudo, não. Pode deixar, Tá bom? pode deixar. Vamos assistir, Muito sim. Bom, agradecer de novo ao Nelson que está aqui pela articulação e, enfim, todo o suporte. Escuta, o Nelson é muito grande. Mostra a cara dele, pelo amor de Deus. Sim, não, já filmei, Já tá no vídeo aqui. Márcio. Alex Reis também, que nos ajudou a encontrar o espaço aqui. Tem programa com o Alex Reis? Tem episódio com o Eu já Alex Reis assisti. também. Tem episódio com o Francisco Durbano também, para quem quiser assistir. Tem uma live muito legal que nós fizemos, que tem a ver com essa provocação que o Nelson fez sobre ancestralidade. Fizemos uma live recente no canal com o mestre Dani Hu, com o mestre Marcos Ornô, com o mestre Paulo Silva e com o mestre Léo Imamura, os 4 juntos falando sobre ancestralidade e tradição. Então tá muito legal, assistam lá. E claro, temos que agradecer ao Shihan Carlos, que pediu muito que isso acontecesse hoje aqui, e ao Mauro, de novo, Mauro Pellegrini aí, por fazer todo o convencimento, sensibilização, para que o Natália estivesse com a gente hoje aqui. Olha, É isso? que você registra meu sobrenome, você chamou de Nelson Herbst. Nelson Herbst. Não Você consegue falar esse nome? sei se eu acertei. Nelson
Herberts. Herbst. Saúde. Herberts. Saúde. Alemão. Herbst. Muito bem, obrigado, Nelson. Eu estava aqui pensando como é o sobrenome. Muito bem, gente. E não esqueçam de curtir. Compartilhar. Mandem esse para todo mundo aí do Intune, ó. A gente precisa conhecer a história dos caminhos aqui no Brasil. Então, compartilhem aí para todo mundo do Intune e para todo mundo do Kung Fu. E eu acho que a gente segue de uma maneira muito agradável, né? Trazendo os convidados de uma maneira para informação mesmo, né? Como cultura, como arte marcial. E sempre com muito respeito a todos os praticantes. Porque a gente às vezes recebe mensagens. Mas pede para aquela pessoa contar a história lá daquele ano. O intuito não é esse, né? O intuito é a gente conversar, ter uma conversa sadia, né? E aprender, como o Nelson falou, né? O que a gente aprende dessa conversa, né? Exatamente. Afinal de contas, é isso que a gente faz, né? É o que temos que fazer. Aprender. Nós estamos aqui para crescer e evoluir. E só se faz isso aprendendo. E eu aprendi com vocês várias coisas. Imagina. Muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado.